Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o meu amigo Marcelo Ciro, o repórter fotográfico. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Hoje é dia 10 de outubro de 2023, terça-feira, aqui no canal do YouTube do Professor Simvaldo. Um grande prazer, uma grande alegria saber que você está nos acompanhando aqui no canal do YouTube. Na apresentação estarei falando sobre o Padre Guilherme de Caminada, uma fotobiografia do Padre Guilherme de Caminada. Padre Guilherme de Caminada foi um homem muito à frente do seu tempo, um visionário de fato. Tem uma foto do Padre Guilherme de Caminada aqui à esquerda e à direita a fachada principal e a torre cineira da igreja de Nossa Senhora da Conceição, matriz da paróquia de Santa Cruz. Esta igreja foi construída a partir do final, projeto feito a partir do final da década de 1950 e nos anos de 1960 essa igreja começou a ser construída e já em 1970 já tinha sido demolida uma outra igrejinha que ficava aqui na frente, aqui nessa frente aqui. Então aqui é aquela rua que o pessoal chama de Morro da Igreja. Na verdade, o nome correto é Rua Lucindo Passos. Mais adiante, nós vamos para a Praça Dom Romualdo. Aliás, toda essa praça aqui é chamada Praça Dom Romualdo, que é uma homenagem ao bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas, que foi bispo no Império. Então, aqui hoje nós estaremos falando sobre uma fotobiografia do Padre Guilherme de Caminada. Padre Guilherme de Caminada, uma fotobiografia. Vejam aqui uma foto antiga que foi retirada de um jornal, já bastante circulou aqui em Santa Cruz. Observe, a igreja nova, a igreja atual, já está construída aqui. A antiga igrejinha aqui já desativada, mas ainda não demolida. E aqui, uma curiosidade, a sede da Sociedade Musical Francisco Braga, que atualmente também está desativada. Todo esse muro atualmente está ocupado por ervas, né, aquelas ervas de parede. Então aqui é a nossa igrejinha. Esta igrejinha, ela tinha apenas uma nave, a nave central, a torre cineira e altares laterais aqui e o altar-mor. Como eu falei, a padroeira Nossa Senhora da Conceição. Observe que aqui a torre cineira ainda não foi construída, foi um dos derradeiros sonhos do Padre Guilherme de Caminada, porque no projeto original existia a proposta de se construir uma torre cineira. Então, nós, no NOP, eu, doutor Antônio, convidamos o arquiteto Oswaldo Eduardo Lioy, que juntamente com o Padre Guilherme, nós fizemos um projeto, o Oswaldo Eduardo Lioy fez um projeto para construção da torre cineira aqui, e esta torre, ela teria na frente, na fachada principal, um grande vitrô com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Infelizmente, por questões financeiras, isso não foi construído. Vejam vocês que beleza de foto, embora seja uma foto antiga, tirada de jornal, mas dá uma visão bastante completa daquela região. Braga, Sociedade Musical Francisco Braga, aqui, tudo isso aqui, Praça Dom Romualdo, e a nossa igreja matriz e antiga igrejinha. Pio XII, na época que o Padre Guilherme chegou a Santa Cruz, Pio XII era o Papa. Depois substituído pelo Papa João XXIII, que antecedeu a Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Então foram esses papas com os quais o Padre Guilherme de Caminada conviveu na época. A Segunda Guerra Mundial terminara em 8 de maio de 1945. Tinha início a chamada Guerra Fria, com a divisão da Europa Ocidental e Oriental, cortina de ferro.
Lembrando que aqui é um canal de história, né? Por isso eu sou professor de história, por isso que eu estou fazendo essas referências cronológicas relacionadas com a história de Santa Cruz e relacionadas com a presença do Padre Guilherme também na nossa região e no Brasil. Eurico Gaspar Dutra era o presidente brasileiro. Assumiu em 1946 e permaneceu até 1950. Lembrando que anteriormente era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ficou até após a guerra, começou a haver um movimento para a saída de Getúlio Vargas, porque não tinha sentido. O Brasil tinha mandado a Força Expedicionária Brasileira combater o nazifascismo e nós continuarmos aqui com uma espécie de uma ditadura, porque era o Estado Novo. Em 1951, toma posse o presidente Getúlio Vargas, aí sim, ele já eleito, porque o Getúlio Vargas, ele sai em 46 e retorna em 51. Depois veio o suicídio em agosto de 1954. Café Filho, Carlos Luiz e Nereu Ramos ocupam a presidência temporariamente até a eleição e posse do presidente Juscelino Kubitschek, que transmite o cargo para Jânio Quadros, depois João Goulart e em seguida os governos militares. Vejam que nós estamos falando de um período bastante turbulento sob o ponto de vista político, porque inclusive nós tivemos aqui o golpe militar, não é? A posse dos militares. Aqui no Rio de Janeiro era cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, que havia assumido em 15 de setembro de 1941 e vai ficar no poder até a sua morte em 18 de fevereiro de 1971, quando assumiu o cardeal Dom Eugênio Salles, que vai ficar até 2001. O Rio de Janeiro, na época da chegada do Padre Guilherme, era a capital da República e o prefeito era o Marechal Ângelo Mendes de Moraes. Esse Ângelo Mendes de Moraes, eu fiz uma referência ontem, que, segundo o Dr. Antônio Nicolau Jorge, fez alguns benefícios para Sepetiba, inclusive levando a luz elétrica e água potável. Santa Cruz ainda mantinha características rurais. Me perdoe aqui que esse telefone é o spam. Então, Santa Cruz ainda mantinha características rurais, com o núcleo colonial agrícola implantado desde o início dos anos 30, com a chegada dos imigrantes para trabalharem na lavoura. Nós aqui desses imigrantes, eu fiz um trabalho com a colônia japonesa, mas não foram apenas os japoneses. Nós recebemos aqui em Santa Cruz também alguns portugueses, austríacos, alemães e espanhóis também. A congregação dos padres estigmatinos havia chegado em 1945, veja que foi no ano que terminou a guerra, tendo à frente o padre Vitório Zani. Só havia uma escola técnica de ensino médio e ainda era mantido o sistema de escolas rurais. Essas escolas rurais, uma delas era a escola Ponte dos Jesuítas, que era uma escola rural, e a outra também, escola Professor Arthur Thierry, que eu já fiz referência aqui, eu fui aluno dessa escola, Professor Arthur Thierry, ainda existe a escola Professor Arthur Thierry, só que agora é uma escola municipal, pertencente à 10ª Coordenadoria Regional de Educação, e ela fica num lugar ali chamado Venda de Varanda, ali nas proximidades da estrada de Santa Eugênia, indo para a Paciência. Então eu estudei nessa escola rural, Professor Arthur Thierry. Da parte da manhã nós trabalhávamos as crianças na horta e à tarde nós íamos para a sala de aula. Foi um período muito interessante. Meus irmãos também estudaram lá. A paróquia abrangia Sepetiba, Areia Branca e Jesuítas. Ontem, quando eu fiz uma apresentação sobre o bairro da Areia Branca, eu fiz uma menção a estas paróquias, que atualmente são paróquias, mas que naquela época, quando o Padre Guilherme veio aqui, todas faziam parte como capelas, não eram paróquias, eram anexas à paróquia de Santa Cruz. Santa Cruz vista do alto com as duas igrejas, a antiga de 1896 e a nova ainda em construção. Esta é uma fotografia
na verdade, é uma reprodução de um cartão postal, uma foto postal, porque na década de 60, em 1964, uma empresa fez, aqui foto postal, Colombo, fez uma série de cartões postais. Um dos cartões postais, que ainda existe, algumas pessoas têm, guardaram de lembrança, é esse cartão postal que mostra a foto lateral da igreja, a Sociedade Musical Francisco Braga. Observando aquela primeira foto que eu mostrei, aquela foto esverdeada, é ela do alto, e aqui nós estamos vendo ela de fachada. Então aqui nós temos a Sociedade Musical Francisco Braga, que é um prédio que eu lamentei muito na época da demolição, mas alguém falou assim, o negócio é o progresso, o resto usou um termo que eu não lembro mais, mas dizendo que, depreciando. Tinha uma quadra aqui na Sociedade Musical Francisco Braga, e havia muitas disputas de futebol de salão, e essa aqui tudo ficava cheio. E a igrejinha, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, como eu falei, ela tinha apenas uma nave central, com os altares laterais desse lado, e um altar-mor aqui. Eu fui coroinha nesta igreja, não me canso de dizer, foi um orgulho. Subi muitas vezes até o topo dessa torre, algumas vezes escondido do irmão Antônio. O irmão Antônio era o sacristão, era o irmão da ordem também dos padres estigmatinos, da congregação dos estigmatinos, que cuidava da igreja, cuidava de forma muito, muito zelosa. E eu era coroinha, ia cedinho para a igreja com a minha mãe, ajudava os padres na missa. Aqui deste lado havia um pequeno cinema, antes da construção do cinema, depois Cine Fátima, que vai aparecer aqui. Era o Cine São José. Era um pequeno cinema onde passavam fitas, principalmente para as crianças do catecismo. Aos domingos, aquelas crianças do catecismo depois saíam da missa e do catecismo e iam assistir os filmes. Geralmente eram filmes bem selecionados, relacionados à própria igreja, como, por exemplo, Marcelino, Pão e Vinho. É um filme bonito que era passado para as crianças. Então aqui nós temos essa foto, que é uma reprodução do cartão postal pulando. Colombo. Essa praça aqui é a Praça Dom Romualdo. Ela já passou por algumas modificações, mas acredito que hoje ela continua bonita. Do lado de cá nós temos a fonte Wallace. Padre Guilherme, primeiros anos em Santa Cruz. Então, Padre Guilherme de Caminada, os primeiros anos em Santa Cruz. Ele ainda jovem, sonho, idealismo, liderança, determinação. Padre Guilherme sempre foi um sonhador, mas aquela pessoa que sonha, mas sonha com os pés no chão. E ele, todos os sonhos que o Padre Guilherme teve na sua vida, ele realizou. Depois nós vamos passando aqui, vocês vão ver. Eu tenho orgulho de dizer que fui amigo do Padre Guilherme, eu era coroinha, era garoto ainda, quando eu comecei a trabalhar com ele, saía praticamente todos os dias, quando houve aquela campanha do papel. Porque, como eu era coroinha, eu ajudava a missa, né? Depois de um determinado horário, às segundas-feiras, eu ajudava o padre Luciano Dalzoppo, que era italiano também, e aquele dinheiro do óbolo, aquele dinheiro que as pessoas contribuem nas missas, aos domingos principalmente, era recolhido e o padre Luciano levava para a casa paroquial. A casa paroquial ficava ali na Avenida Isabel, era uma casa antiga que foi doada ou vendida, não tem muita informação sobre isso, pela família do Honório dos Santos Pimentel, o coronel Honório Pimentel. Eu lembro disso porque, inclusive, nas portas e nas janelas tinha um logotipo com as letras HSP. E aí eu obtive a informação que era da casa onde morou o coronel Honório Santos Pimentel. Tanto que essa Avenida Isabel foi uma das primeiras ruas a receber iluminação, também pela proximidade com o Matadouro, porque a iluminação veio a partir da usina que foi instalada no Matadouro, mas a Avenida Isabel e a Felipe Cardoso foram as ruas que receberam iluminação. Então aqui tem uma foto do Padre Guilherme, sonho, idealismo, era um idealista, liderança sem dúvida nenhuma, tinha uma liderança fantástica e a determinação, porque ele era uma pessoa determinada demais, ele resolvia as coisas, conseguia reunir as pessoas e enfim,
ter um resultado positivo sempre muito aplaudido. Consegui aqui fazer uma montagem com uma fotobiografia do Padre Guilherme Decaminada em 1949 e 1994. Ele aqui à esquerda bem jovem e à direita já idoso, né? Mas sempre muito ativo. Sempre muito ativo, porque era um praticante de esporte, ele gostava muito de alpinismo, caminhadas, e eu tive o prazer, a honra também, a felicidade de poder acompanhar muitas vezes, porque as caminhadas que nós fazíamos com o Padre Guilherme não eram simples caminhadas de fazer um passeio por simples diletantismo, era um aprendizado, porque ele conhecia muito de botânica, de vegetação e de meio ambiente, então ele ia explicando, parava. Era muito interessante, porque ele conhecia até os locais onde poderiam ter cogumelos. Ele entrava no meio do mato lá em Itatiaia e vinha com aqueles cogumelos, trazendo cogumelo, e daqui a pouco sentava e começava a comer cogumelos. Quando nós íamos à praia, ali na Praia do Cardo, ele saía da Praia do Cardo, eu falei outro dia, quando eu fiz uma postagem sobre Sepetiba, que lá na Praia do Cardo tinha ostras, e tinha realmente ostras. E o Padre Guilherme, quando nós fizemos um acampamento lá com os escoteiros do 79º Grupo Escoteiros do Mar Gaspar Bertone, ele acompanhava todos esses acampamentos. Aí nós saímos juntos e ele pegava essas ostras, abria, colocava umas gotinhas de limão e comia aquela ostra, chupava aquela ostra, que eu nunca gostei de ostra. Aqui nós temos o brasão da congregação dos sagrados estigmas do nosso Senhor Jesus Cristo, que são os padres estigmatinos, que era exatamente a congregação da qual fazia parte o Padre Guilherme. Vá e ensine. Eut docet é a frase em latim que diz vá e ensine. Então, os padres estigmatinos, da congregação dos estigmatinos, tiveram sempre como uma das suas premissas o ensinamento, as escolas, na preparação escolar. E eu coloquei estas fotos porque foram padres, e também aqui no caso do irmão Antônio, que também era da ordem, embora não tenha se ordenado padre, mas era irmão, dos que vieram para Santa Cruz. O padre Vitório Zani, ele veio em 1914, nasceu em 1914 e morreu em 1951. E ele foi o primeiro pároco, o primeiro vigário da paróquia de Santa Cruz, Padre Zani. Ele nasceu em 1914, não foi que veio para Santa Cruz, e morreu em 1951. O padre João Consolaro, muitas pessoas antigas, o doutor Antônio, mas outros também falavam muito do padre João Consolaro, nasceu em 1901 e morreu em 1968. O padre Felisberto Campagnaghi, esse eu conheci, era um padre assim, muito sisudo, bem diferente do padre Guilherme, bem diferente do padre Luciano, aquele padre sisudo, mas muito sério e muito inteligente. Inclusive também era compositor, escreveu alguns livros. Ele nasceu em 1914 e morreu em 1998. E o irmão Antônio, o querido irmão Antônio, depois estarei fazendo uma postagem, apresentando uma postagem especificamente sobre o irmão Antônio. Ele nasceu em 1908 e morreu em 1985. Tive o grande prazer, a honra de trabalhar com o irmão Antônio, porque eu era coroinha e ele que preparava as coroinhas. E era uma pessoa séria. Quem não conhecia o irmão Antônio achava ele antipático, mas era uma figura fantástica. Depois estarei falando sobre o irmão Antônio. Então, são os colegas da congregação dos padres estigmatinos que já se encontravam em Santa Cruz ou passaram por aqui quando o padre Guilherme chegou em 1949. E aqui embaixo o santinho do São Gaspar. Na época que o grupo escoteiro do Mar Gaspar Bertone foi fundado, ele não era santo, ele ainda era um beato. Tem aquela categoria de santo, beato, então ele agora é santo, São Gaspar Bertone. É o fundador da congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome completo dos padres estigmatinos. Padre Guilherme Decaminada, conquistando a liderança com a amizade e apoio de um arcebispo poderoso. Quem estuda um pouco da história da religião no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, sabe
que o cardeal Dom Jaime de Barros Câmaras, em Santa Cruz, aquele caso em Santa Cruz, né? Ele foi um dos cardeais com o maior poder que eu digo no poder religioso, poder político também, porque ele tinha um relacionamento muito bom com os presidentes da República. E aqui nós ainda temos um período anterior à chegada dos estigmatinos, que foi um padre também, o pároco, o vigário daqui, da paróquia, está aqui ao meio aqui, que é o padre Newton. Padre Newton Batista. Este padre também, antes do padre Guilherme, ele foi um grande líder dos católicos. Observem quanta a participação dos homens naquela época. E homens, todos eles, com uma certa projeção social, cultural e política aqui. Por exemplo, aqui nós temos o doutor Antônio Nicolau Jorge, nós temos aqui o professor Leira, tem o João Titinho, Benedito Freitas, enfim, eu não consigo identificar todos aqui, mas aqui está o Padre Newton, que reuniu todos esses congregados marianos. Chega o padre jovem, aqui nós temos o lançamento da pedra fundamental para a construção da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dos Jesuítas, que hoje é uma paróquia. Então o cardeal arcebispo em Santa Cruz, já para a inauguração daquela capela que hoje tem a igrejinha lá, dos jesuítas. Uma foto reproduzida do site da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, tem um link aqui, quem quiser acompanhar. Muito grata se mostra a população de Santa Cruz, tão benemérito dirigentes, principalmente a seu incansável vigário João Batista Consolari, o jornal de 3 de agosto de 1949. Então é o recorte jornal, ainda fazendo referência ao padre João Batista antes do padre Guilherme. Mas aqui a foto mostra o lançamento da pedra fundamental da nova igreja, com a participação do cardeal. O cardeal está encoberto aqui está o padre Guilherme, e aqui várias autoridades de Santa Cruz, cujos nomes eu não me arrisco a dizer, mas são todas pessoas bastante conhecidas. Esta foto foi tirada no mesmo dia daquela anterior, a chegada do cardeal, Dom Jaime, né? Padre Guilherme, recebendo o cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, que vai apoiá-lo durante toda a sua vida em que permaneceu dirigindo a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por quê? Vejam vocês, o Padre Guilherme chega praticamente para substituir uma grande liderança que foi o Padre Newton. O Padre Newton conseguia reunir. E ele, Padre Guilherme de Caminada, vinha com propósito, ele veio com esse propósito pela própria congregação dos Sagrados Estigmas de construir uma nova igreja, porque a igreja era muito pequena para a população. E isso foi uma situação complicada para tentar convencer os paroquianos, principalmente aqueles paroquianos mais tradicionalistas, de que era preciso construir uma nova igreja e demolir a outra. Hoje em dia se questiona muito por que ela foi demolida. Algumas pessoas me perguntam, né, como pesquisador de história e amigo do Padre Guilherme, mas havia necessidade mesmo de construir, de demolir aquela igreja? Eu, particularmente, a minha opinião, hoje, professor Sivaldo, 2023, é que não havia necessidade de demolir a igreja. Esta é a minha opinião, hoje. Agora, eu pergunto o seguinte, naquela época, essas lideranças todas que eu mostrei anteriormente aqui, com o Padre Newton, se eles tivessem alguma força em relação ao patrimônio, por que não conseguiram convencer o Padre Guilherme a manter aquele templo, aquela igreja pequena, e construir a outra ao lado? Porque, na verdade, não interferia. Vocês podem ver, inclusive, pelas fotos que foram mostradas, que as duas estiveram convivendo juntos. Mas foi a opção, e o Padre Guilherme contou com o apoio do cardeal Dom Jaime. Senão ele não teria conseguido. O cardeal Dom Jaime conseguiu convencer essas lideranças. Porque muitas lideranças, eu fiquei sabendo depois, por depoimentos, tentaram convencer o cardeal que não era
para fazer uma construção e nem demolir, mas o cardeal manteve a palavra do padre Guilherme. Então, todas essas fotos estão relacionadas com o lançamento da pedra fundamental. Foi uma solenidade religiosa bastante importante. Vocês podem observar aqui pela quantidade de fiéis que estavam presentes. Eu, inclusive, estou aí nesta fotografia. Não sei se vocês vão me localizar. Eu era coroinha, estava pequeno aqui. Daqui a pouco talvez tenha uma foto que vai aparecer. Mas eu estava presente aqui. Então, é uma foto que foi reproduzida do site da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Todas essas fotos foram tiradas, todas as que eu estou mostrando mais antigas, do site da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Tem um link aqui em cima, vocês podem ver. Então, a igreja pequenininha era essa aqui. A igreja foi construída aqui. Na minha opinião, hoje, ela poderia ter sido preservada. Só que, gente, nós estamos falando aqui numa época em que se falava em modernização, modernismo, construção de Brasília. Então, também, na cabeça de muitas pessoas, era demolir e fazer tudo novo. Então, esse aspecto acabou prevalecendo. Outra fotografia mostrando o lançamento da pedra fundamental. Aqui tem o Cesário de Mello, filho do Dr. Júlio Cesário de Mello, algumas meninas que faziam parte das cruzadas. Eu com certeza devo estar por aqui nesse meio todo, porque eu lembro bem dessa participação. Aqui tem o irmão Antônio e o cardeal dando a bênção para o lançamento dessa pedra fundamental. Muitas reuniões sociais, culturais, religiosas foram realizadas. E essas reuniões eram realizadas em duas salas que existiam ao lado da paróquia, faziam parte das obras sociais da paróquia de Santa Cruz. E dessas reuniões compareciam as principais lideranças da região. Então aqui nós temos uma das festas, né, também que eram realizadas. O apoio dos congregados marianos. Então aqui nós temos esses congregados marianos, como eu falei, eram todos lideranças de Santa Cruz. Eu vou falar aqui o nome de alguns que eu estou reconhecendo. Aqui é o Ari Chagas, filho do doutor Afro das Chagas, aqui é o doutor Antônio Nicolau Jorge. Aqui nós temos o senhor Ivaldo de Freitas, pai do meu amigo Tadeu de Freitas, doutor João Chagas, Tancredo Guerra Pires. Esses são os que eu estou lembrando aqui no momento, que estavam aqui participando também como congregados marianos, que vão mais tarde apoiar o padre Guilherme. E padre Guilherme decaminada, para poder sustentar a proposta dele, ele precisava de muito apoio, precisava de apoio de todo mundo. Claro, aí ele vai procurar se aproximar dessas pessoas. Nós temos aqui o bispo Dom Otto Mota, que foi padre, foi reitor e diretor espiritual do seminário de São José, no Rio Comprido. Depois ele foi sagrado bispo. Quando ele foi sagrado bispo, ele veio a Santa Cruz e o padre Guilherme está aqui ao lado, jovem ainda, recebendo do Otto Mota. Existe um projeto, uma proposta, uma apresentação feita lá em Minas Gerais, na cidade de Campanha, onde ele foi bispo durante muito tempo, para que ele seja beatificado, que é o caminho para mais tarde ele se tornar santo. Então existe toda uma campanha. Eu fiz uma postagem, quem acompanha meu canal pode ver que eu fiz uma postagem que Santa Cruz poderá ter, o próximo santo poderá servir de Santa Cruz. Então aqui o padre Guilherme decaminada, e aqui são as pessoas conhecidas da época. Aqui tem o professor Afro das Chagas, que era padrinho do Dom Otto Mota, e a dona Evangelina, que era a madrinha. Aqui tem o Tancredo Guerra Pires, que era uma liderança também de Santa Cruz, e o padre Guilherme decaminada.
Participou sempre o Padre Guilherme de todas as atividades no período que ele estava aqui, inclusive das atividades culturais ligadas à história. Aqui tem essa foto, que eu já reproduzi em outras apresentações, mostrando o dia em que o Benedito Freitas, o historiador Benedito Freitas, está aqui jovem, né, fez uma solenidade para as comemorações do bicentenário da construção da Ponte dos Jesuítas. Então, uma das atividades, dos eventos foi a celebração de uma missa campal lá na ponte. O Padre Guilherme fez a celebração, depois ele está fazendo aqui um pronunciamento. Aqui vejam que tem a imagem de Nossa Senhora, da padroeira, né, da paróquia dos Jesuítas, e o Padre Guilherme e o Benedito Freitas. Grandes manifestações religiosas das décadas de 1950 e 1960. Procissão pelas ruas centrais de Santa Cruz com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Também ele procurava incentivar, apoiar, participar, coordenar essas atividades. Aqui é uma procissão com essa imagem que veio da cidade de Fátima, de Portugal, passando pela Felipe Cardoso. E em relação à política, também o Padre Guilherme era um homem político. Né? Não se pode dizer que a política não esteja presente aqui. Inclusive, estando sempre em contato com os governantes. Aqui com o presidente Getúlio Vargas, já em 1954, meses antes do suicídio, numa organização, numa iniciativa do historiador Benedito Freitas, do jornal Gazeta ou Imprensa Rural, pedindo uma série de benefícios para Santa Cruz. Então o Padre Guilherme foi um dos convidados e está aqui ouvindo o presidente Getúlio Vargas. Para a construção daquela igreja, era preciso muito dinheiro. Uma das ideias, dos sonhos, da proposta dele, foi a realização das quermesses, com uma certa semelhança com a Feira da Providência. Então, essas quermesses eram realizadas na Rua Felipe Cardoso, e aqui tem as barracas, as barraquinhas, que eram montadas na Rua Felipe Cardoso, e também havia uma eleição para as princesas e as rainhas pelas barracas. Então as barracas eram montadas de acordo com a presença dos imigrantes. Barraca japonesa, barraca portuguesa, barraca libanesa, sírio-libanesa, italiana, eram essas, né, que tinham aqui em Santa Cruz. E cada uma delas escolhia uma moça para representar. Elas vendiam umas cédulas para angariar recursos, depois uma delas era eleita como mais bonita e havia premiação. Aqui no caso foi eleita em 1957 a minha irmã, que é a Maria de Lourdes. Está aqui, Lourdinha, já falecida, né? E os portugueses fazendo um brinde, porque ela foi eleita a representante da barraca portuguesa. Vocês observem que isso aqui, olha, foi da Sociedade Musical Francisco Braga, onde eles realizaram. Uma outra iniciativa também, partindo do Padre Guilherme, era a realização de almoços para angariar recursos. Então, esses representantes dessas colônias se organizavam e promoviam os almoços com os pratos típicos das suas nações. Então, por exemplo, no caso dos sírios libaneses, eles serviam aquelas comidas árabes, né? Quibe, tabule, esfirra, né? Então era um domingo voltado para aqueles italianos, eram massas, e aí por diante, né? Então aqui era já numa das salas já construídas, não ainda construída, mas ainda em construção. Vocês observem que aqui já tem as paredes, né?
e montavam as mesas, improvisavam as mesas, tinha uma cozinha improvisada onde eles serviam e esse dinheiro todo vendido era usado para a compra de materiais de construção e pagamento da mão de obra. A criação do Cine Fátima também foi uma iniciativa pensada por ele, pelo Padre Guilherme, visando também angariar recursos. Esse cinema ele foi construído embaixo da igreja, na parte do subsolo, e foi um cinema muitíssimo moderno para a época. Aqui ele está tendo um encontro com uma das empresas para fornecimento das poltronas. Então, para isso, foi criada uma associação chamada Obras Sociais da Paróquia de Santa Cruz. Essas obras sociais, elas realizavam trabalhos sociais. Havia o gabinete dentário, o gabinete o laboratório de análises clínicas, também para atendimento médico, enfim, de obras sociais. Uma foto do cinema em um dia de apresentação de uma palestra, não é? Vocês observem aqui, eram 570 poltronas reclináveis, forradas com couro vegetal de cor vermelha, possantes aparelhos de ar-condicionado aqui, esses aparelhos de ar-condicionado, que era o sistema central, né? Também cor vermelha, um cortinado. Então aqui havia um cortinado, porque também algumas vezes havia apresentação de teatro. E eu conheci isso tudo. Também existiam os projetores, né? Enfim, porque aqui nesse cinema, como a proposta é que fosse realmente um cinema muito moderno, os mesmos filmes que passavam na Cinelândia, no lançamento, eles vinham para Santa Cruz. Então, vários filmes conhecidos como My Fair Lady, A Noviça Rebelde, Ben-Hur, Os Dez Mandamentos, Espartacus, Quando Setembro Vier, enfim, todos esses filmes, era uma semana, dependendo do filme, a gente ficava 2 semanas, e eram formadas filas. Naquele tempo não tinha televisão, ou pouquíssimas pessoas, então o cinema era uma atração. Aquela rua Lopes de Moura, que desce ali da igreja, eu lembro que tinha filas ali. Eu trabalhei nesse cinema porque eu fazia limpeza do cinema, eu terminava de ajudar a missa, via para o cinema, principalmente as segundas-feiras, que era o dia que tinha que ajudar a fazer a limpeza, com o seu funcionário chamado Seu Eugênio, eu ajudava Seu Eugênio, e à noitinha eu ainda ajudava também na Bombonier, vendendo balas ali. E então eu tinha a oportunidade de assistir todos os filmes. Ficava assistindo filmes ali. Eu me tornei um cinéfilo obrigatório, porque todos esses filmes eu assisti. E eram filmes bons, como eu falei, que vinham na mesma semana do lançamento da Cinelândia. Observe aqui pelo andaime, naquele tempo os andaimes eram todos feitos com madeira e eucalipto, não era como hoje, porque hoje tem tudo estrutura de ferro, é tudo mais simples, não é? Quem observa essas grandes construções hoje não vê mais isso, mas isso aqui era tudo madeira, era eucalipto, olha quanta madeira foi usada aqui na construção, e o cinema já estava aqui. Cine Nossa Senhora de Fátima, abreviando Cine Fátima. Aqui ainda é uma parte que restou da sacristia da igreja antiga e é realmente uma obra monumental. Alguns dizem que tem uma certa semelhança com a igreja de Pampulha, lá em Belo Horizonte. Realmente, se vocês observarem, tem sim. Parte da renda do Cine Fátima era usada para ajudar nas obras sociais da paróquia e parte para a construção do novo templo. Rezando com a família, porque também foi um período em que foram realizadas também muitos movimentos religiosos. Isso aqui é Felipe Cardoso, com a participação também da imagem vinda da cidade de Fátima. Nossa Senhora de Fátima está aqui, ó.
Observem a base, ainda antes da construção do cinema, né, a base, porque era uma coisa muito profunda. Eu lembro que eu era garotinho, pequeno ainda, e via aqui, as crianças ficavam brincando, pulando, era até um pouco perigoso, alguns até se machucaram. Aqui está o padre Guilherme observando aqui a estrutura de ferro. Essa estrutura de ferro era montada no próprio local, usavam aquelas britadeiras elétricas, né, para ajudar um pouco, e ainda temos uma parte lateral da igreja. Essa parte aqui era onde funcionava, onde ficava a sacristia. Os padres se paramentavam aqui, vinham por esse corredor, entravam aqui e saíam no altar-mor que ficava desse lado. Uma outra foto, uma foto lateral mostrando já 2 lances construídos. Esses lances foram sendo construídos aos poucos, né? O sonho foi se concretizando aos poucos, né? A paróquia, a igreja, o templo foi sendo construído aos poucos, mas vejam como era um projeto ousado, corajoso, e foi conseguido. Novamente, mais uma outra foto. Todas essas fotos foram tiradas, foram copiadas, reproduzidas por mim do site da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E todas essas fotos foram tiradas pelo padre Guilherme de Caminada, porque ele vivia com a sua câmera, sua máquina fotográfica, onde fosse, estava fotografando. Fotografava, registrou tudo. Uma das coisas positivas, não só com fotografia, mas também com filme. Ele tinha uma Super 8, uma máquina, uma filmadora daquela pequenininha Super 8, e também fazia diversos filmes. Alguns desses filmes, algumas dessas fitas, foram doadas ao NOP, ao Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Não sei em que condições está lá, porque, como eu já falei em outra oportunidade, aquilo é acetato. Aquilo, se não tiver no ambiente, no clima muito bom, aquilo acaba colando e perdendo todas as imagens. Vejam aqui o Cine Fátima, né? Foi a preocupação já de fazer o Cine Fátima, porque o Cine Fátima proporcionava recursos para a construção da igreja. Estas fotos mostram a parte lateral, porque como havia a proposta da criação das obras sociais, era preciso que fizesse salas para todos os objetivos. Salas para aulas, para reuniões. Havia uma dessas salas cedida ao grupo de escoteiros do Mar, Gaspar Bertone, o catecismo. Então, essas salas que ficavam tanto na parte do subsolo, ao lado do cinema, como na parte mais alta, elas foram sendo adaptadas e hoje existe lá um complexo grande que as pessoas não sabem o quanto demorou para tudo isso ser construído. Vejam aqui a descida para o início da estrutura, eram verdadeiros buracos enormes, pareciam um metrô, atual na comparação com o metrô, e aqui é que ficava sentada a base, né? As sapatas eram enormes. Aqui uma escadinha para descer, o material. Uma foto já tirada dentro da igreja, já sendo usada, a igreja nova, né? Já sendo usada para a celebração de missa, inclusive uma das primeiras comunhões já foi realizada aqui. Vocês observem que a estrutura ainda não tem aquela parte da frente. Isso aqui foi tirada do atual do altar-mor, olhando no sentido da rua da descida, né, da antiga igreja. Então ela é toda aberta aqui. No início era um sacrifício muito grande, porque quando chovia, quando ventava, não tinha um sol muito bom, tudo isso. E essas obras sociais, além do que eu já falei anteriormente, elas também foram se expandindo graças ao Padre Guilherme, está aqui o Padre Guilherme, para diversas creches, uma delas do Rolas, que era de São Sebastião. Essas creches foram construídas também por ele, com a ajuda de muitos amigos italianos. Era construída uma capela, uma pequena capela, e salas, onde havia a creche, professoras voluntárias, as mães deixavam as crianças para irem trabalhar.
Ali eles distribuíam uniforme, merenda, havia também uma ajuda da prefeitura. E como eu falei, o trabalho ligado também às obras sociais, que era o atendimento odontológico. Dr. Paulo de Melo Menezes, trabalhei com o Dr. Paulo de Melo Menezes, porque além de trabalhar, de ajudar a missa e trabalhar também na igreja, eu acabei indo ajudar também nas obras sociais. Aí da manhã cedo eu ia para cada um desses consultórios, fazia limpeza. Aqui do tal doutor Paulo atendendo, ainda jovem, doutor Paulo agora deve estar com uns 80, quase 90 anos, e ele fazia o trabalho voluntário, ele ia atender voluntariamente no determinado horário. É uma foto do Nicol Xavier Atuba, que foi publicada no jornal do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Essas obras, como eu falei, elas foram se expandindo. Tem aqui a minha irmã, a professora Clara Lúcia de Souza, hoje tem um nome com o nome da professora Clara Lúcia de Souza, de uma escola da Nova Sepetiba, numa creche também que ficava lá, o pessoal chama da Favela do Aço, ali na Vila São Gomário, e a minha irmã Sônia também trabalhou nessa creche, numa capela Nossa Senhora de Nazaré, com as irmãs Silvia e a irmã Odésia. Então, as minhas duas irmãs, elas estão na história também, porque elas trabalharam. A Clara já é falecida, e aqui o padre Guilherme construía as capelas de uma parte anexa, servia de creche, com berçário, cozinha, banheiros, área de lazer e sala de aula. Em 2017, eu passei e fiz essa foto. É a vista frontal da igreja Nossa Senhora da Conceição, na paróquia de Santa Cruz. Já em 2020, mais ou menos batendo o mesmo ângulo, eu fiz uma outra foto também, mostrando a fachada principal da igreja, já com torre cineira. Vejam que a torre cineira aqui foi o projeto do arquiteto Oswaldo Eduardo Leói. Dessa parte aqui, teria o grande vitrô, que era o sonho do padre Guilherme de Caminhada. Só que começamos a fazer um orçamento, inclusive empresa lá de São Paulo, e o custo era muito alto. Aí acabou que não fizeram o vitrô até hoje. O vitrô ficaria exatamente aqui, pegaria tudo isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo, com a grande imagem de Nossa Senhora da Conceição, que pode ser visto de longe. Então, essa foto eu fiz tirando ali da rua Lucido Passo, da descida. Aquela primeira foto que eu mostrei o recorte, o Getúlio Vargas, o Benedito Freitas, desta reunião que foi realizada no gabinete do presidente Vargas, pedindo uma série de soluções para Santa Cruz. Logo depois veio o suicídio do Vargas e as coisas todas mudaram. Os amigos e a família sempre estiveram apoiando o padre Guilherme. Aqui os familiares dele, da solenidade, quando houve bodas de prata. Eles vieram da Itália, que é o Enzo, e aqui a Fernanda, são sobrinhos deles que estiveram aqui e sempre deram apoio mesmo da Itália. Aqui o professor Nicol com o padre Guilherme com o da gráfica Santa Rita e o Antônio lá de Sepetiba. Isso aqui é numa visita quando foi produzido aqui o mural com a participação do padre Guilherme. E o padre Luciano Dalzoppo, que também era italiano, que era um verdadeiro amigo, aqui é Lourival, da gráfica Santa Rita. E aqui o Antônio, lá de Sepetiba. O padre Luciano era um verdadeiro irmão e amigo. Os dois sempre foram. O padre Luciano era mais dedicado à parte teológica, mais filosófica, mais ligado à fé. E o padre Guilherme mais ligado à razão, mais ligado à praticidade, ao trabalho. Então essa combinação aqui foi perfeita. Padre Luciano era um coração fantástico. As pessoas iam lá pedir ajuda e era muito inteligente, era um intelectual, foi professor de seminário, os alunos dele gostavam muito. Durante o período que ele passou em São Paulo,
Ele era muito querido, muito elogiado e também em Santa Cruz. Patrim será barco para o Rio. Isso, uma reportagem aqui dentro já da igreja, já com os bancos, todas essas conquistas partiram de campanha idealizadas pelo Padre Guilherme. A compra dos bancos, por exemplo, foi feita uma campanha para cada família comprar um banco. Então a família comprava um banco e foi colocada uma placa com agradecimento à família. Aqui tem o Darinho, Batalha e o Maru, que eram dois amigos dele, inseparáveis. Sempre que eles saíam para a viagem, os dois estavam apoiando. Então, o Benedito Antônio José, o Maru e o Dário Rosa Batalha. E o padre Guilherme da Caminhada aqui da igreja, já com as paredes prontas, né, já bem estruturada. Também participação em eventos culturais, como no caso, participando ativamente da Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz, juntamente com o professor Francisco José Antônio. Fiz uma postagem sobre o professor Francisco José Antônio, que foi o presidente da FASC, que foi exatamente essa associação, para comemorações durante todo o ano de 1967, durante o quarto centenário de Santa Cruz. Aqui está o governador Francisco Negrão de Lima e o padre Guilherme, juntamente com o doutor Antônio, que foram recebidos pelo Negrão de Lima, porque como foi um ano todo de eventos, é preciso ajuda financeira do governo do estado. Então, o professor Francisco marcou uma audiência e foi recebido pelo Francisco Negrão de Lima, que realmente deu ajuda para a realização dessas atividades. Uma outra iniciativa do padre Guilherme da Caminhada foi a criação do grupo de escoteiros, o 79º Grupo de Escoteiros do Mar, Gaspar Bertoni. A sede ficava em uma das salas das obras sociais da paróquia de Santa Cruz. O grupo foi fundado em 1959. Na época, o grupo chamava-se Gaspar Bertoni, ainda não era santo. E aqui, onde hoje tem uma grande quadra, essa descida aqui é onde ficava a antiga casa paroquial, e lá embaixo é a Avenida Isabel. Esse lado de cá, onde tem aquelas casas de Furnas, dos engenheiros de Furnas. Então, aqui tem uma solenidade com a participação do padre Guilherme, a foto tirada pelo padre Guilherme. Durante todo o período, o padre Guilherme de Caminhada esteve sempre à frente do grupo. Aqui tem algumas atividades que eu também fiz parte do grupo de escoteiros do Mar Gaspar Bertoni. Deixa eu ver se eu estou aqui dessas fotografias. Não estou em uma fotografia não. Mas aqui são fotos do grupo. Acho que eu sou esse aqui, ó. Aqui é o professor Silvaldo, na época era escoteiro. E uma das atividades que nós realizamos fora, que são os lobinhos, e aqui uma grande atividade com participação dos escoteiros e das bandeirantes. Igualmente aqui, acampamentos, atividades, isso tudo iniciativa também do padre Guilherme de Caminhada. Criação do 79º Grupo de Escoteiros do Mar Gaspar Bertoni. Inclusive, o padre Guilherme, nós conseguimos um barco escalé, um pequeno escalé, eram 8 remos, e nós resolvemos dar o nome de Constanza de Caminhada, o escalé. O nome do escalé era Constanza de Caminhada, em homenagem à mãe do padre Guilherme de Caminhada. Em seguida, o padre Guilherme fundou a Companhia de Bandeirantes, porque o bandeirantismo e o escotismo foram duas instituições fundadas pelo Lord inglês Robert Staff Smith Baden-Powell. E o grupo escoteiro, o escotismo foi fundado antes, posteriormente o bandeirantismo. No Brasil, isso já acontece no início do século XX. E aqui tem as bandeirantes com a minha irmã Clara, que foi coordenadora dos bandeirantes, e a Beth com as amigas aqui nas fotos antigas que foram tiradas, aqui sendo a Beth prestando homenagem ao padre Guilherme, e o encontro das bandeirantes, que era um movimento semelhante ao escotismo, que foi também fundado por iniciativa do padre Guilherme de Caminhada na década de 70, cuja missão é ajudar as crianças, adolescentes e jovens a desenvolverem seu potencial máximo como responsáveis cidadãos do mundo.
Ele foi também capelão da Escola de Lavradores e Vaqueiros da Fundação Abrigo Cristo Redentor. Era uma escola de meninos órfãos que funcionava ali onde hoje está construída a térreo por ali, para aquela região ali, e havia, já que havia um prédio lá, e essas crianças, elas ficavam internas, trabalhavam na lavoura, faziam a criação de gado, produção de leite, de queijo, e tinha uma banda de música muito bonita. E na época já existia o Cine Fátima, o Padre Guilherme então cedia um determinado horário para que as crianças pudessem assistir o filme. Aqui tem a Rural Willis, que era do Padre Guilherme, que nós saímos com. Inicialmente era um Jeep, depois foi uma Rural Willis, com uma carreta atrelada aqui para fazer arrecadar o papelão, o sucata para a campanha do papel. E, como eu disse, eu tive o prazer de trabalhar com isso. Então, aqui, aos sábados, na sessão matinê do Cine Fátima, sempre que passava filme apropriado para o público infanto-juvenil, os alunos da escola Rafael Levi Miranda, que se destacavam na semana por bom comportamento, eram levados ao cinema como uma espécie de prêmio. Então, vinha um ônibus com essas crianças e elas ficavam lá. Também, na prática do alpinismo, o Padre Guilherme foi o líder. Parte do grupo de alpinistas de Santa Cruz, organizado pelo Padre Guilherme, para levar uma cruz que foi plantada na parte mais alta do Pico das Agulhas Negras no Parque Nacional de Itatiaia. Aqui tem a presença do meu irmão Raimundo, já falecido, e da minha irmã Maria. Esse é o José Pochá, esse aqui é o Nilo Lopes, né? E outras pessoas. Aqui é bem na parte alta. Esta cruz foi também projetada pelo Padre Guilherme. Ele conseguiu que a Radiobras botasse essa cruz, fizesse essa cruz em pedaços pequenos, e eles levaram isso nas costas até o ponto mais alto das Agulhas Negras, lá montaram essa cruz. Era uma cruz de ferro, foi botada, tinha estrutura para tipo de parafuso, polcas, né? Para fazer a montagem. Ficou lá durante um tempo, depois um determinado administrador, atendendo pedidos, porque disse que não poderia haver nenhuma referência religiosa e tal, acabou tirando a cruz lá de cima. Mas ele chegou a celebrar missas lá em cima, eu tive a oportunidade de fazer a escalada algumas vezes às Agulhas Negras. O padre alpinista. Fiz essa montagem aqui mostrando. Vejam aqui que esta é uma parte da cruz. Então, isso foi montado pela Radiobras. Não era uma coisa muito leve, não, embora fosse uma estrutura relativamente bem feita aqui. Então, cada um dos homens levava uma parte. Já fizeram tipo uma montagem aqui, olha, com a presilha, e havia também o revezamento, porque levava essa parte subindo. Foi realmente um episódio fantástico. Eu não participei disso aqui, não. Eu cheguei a ver a cruz, mas quando eu cheguei lá já estava montada. E esse grupo alpino, que foi fundado por iniciativa dele, acabou se tornando muito conhecido, porque havia aqui em Santa Cruz, ou no Rio de Janeiro, o Centro Excursionista do Rio de Janeiro, que participava dessas atividades, e no dia exatamente da implantação da cruz, eles participaram juntos. Saiu aqui uma reportagem no jornal Globo, de edição esportiva de 6 de setembro de 1965. Então, vocês podem ver que a cruz já está montada aqui, está o padre Guilherme aqui celebrando a missa, e os alpinistas. Vejam que a cruz não é tão pequenininha assim, né? Quando nós fundamos o NOP, no dia 3 de agosto de 1983, depois nós tivemos, quando comemoramos o primeiro ano, tivemos uma solenidade que foi com a participação aqui do Ari Chagas, filho do Dr. Arnaud, que fez a doação da documentação do Dr. Arnaud para o acervo do NOP. Esse material está lá, inclusive jornais, porque o Dr. Arnaud era dentista, mas era também um pesquisador da história de Santa Cruz. Desde a década de 40,
o doutor Arnaud fazia pesquisas, escrevia nos jornais. Então aqui nós temos uma foto que foi publicada no jornal do NOP. Eu estou aqui, Padre Guilherme aqui na parte central, e nós convidamos o Ari Chagas e o doutor Antônio, com a dona Lourdes, a esposa do doutor Antônio, para, juntamente com o Padre Guilherme, descerrar a fita da inauguração. Aqui está o meu amigo Reizinho, que era editor do jornal Gazeta de Cosmos, e o coordenador de divulgação do NOP, José Francisco Toffoli. Uma foto tirada pelo José Francisco Toffoli, ainda da sede do NOP, Núcleo de Pesquisa Histórica, quando se encontrava instalada na Praça Marquês do Herval, numa das salas das obras sociais. Então, esta imagem ficou lá porque ela estava aguardando para ser restaurada. Depois ela foi restaurada porque ela estava sendo comida por cupim. É uma imagem bonita, uma imagem que foi doada por uma família espanhola daqui, a família Iriarte Kaiser, e ela foi preciso então fazer uma restauração. Hoje ela se encontra restaurada. E aqui nós falamos do penúltimo sonho, porque nunca se tem o último sonho. O Padre Guilherme sempre teve um sonho à frente. E este sonho nós tivemos a participação também, tivemos o prazer, a honra de satisfação de participar desse projeto, porque as reuniões eram realizadas lá no próprio NOP. Nós convidamos o arquiteto Oswaldo Eduardo Lioy, que fez o projeto, e também com campanhas ela foi erguida, foi construída a Torre Cineira. Só, como eu falei, havia o projeto dessa parte aqui de ser colocado um grande vitor. Não foi possível até hoje. O Padre Guilherme recebeu inúmeras homenagens. Uma delas foi o SEMASE. Infelizmente, essas fotos aqui eu tirei no ano 2020. Aqui a inauguração do SEMASE. Aliás, aqui é da Avenida Padre Guilherme da Caminada, uma iniciativa do vereador José Maria Villanova. Hoje o SEMASE, que era um atendimento para pessoal de carentes aqui de Santa Cruz, né? Então, hoje não tem mais o SEMASE, atualmente está sendo ocupado pela Colurb, mas o prédio, infelizmente, precisa de uma restauração. Fica aqui chamando a atenção do prefeito, Eduardo Paes, né, se por acaso tomar conhecimento disso, para que esse prédio seja restaurado e dê um sentido mais digno de utilização dele, né? Não que a Colômbia não possa ter, mas eu acredito que poderia ser, porque é um lugar bonito, tem salas que poderiam ser usadas, né? E me parece que ele está sendo usado de uma forma muito completa. Olha aqui, tem inclusive pichações, isso foram fotos de 2020, nós estamos em 2023, já houve uma certa modificação, mas realmente é um prédio bastante antigo aqui, fica na Rua Lopes de Moura, né? Então foi Centro Municipal de Assistência Social Padre Guilherme da Caminada e atualmente está sendo ocupado pela Colurb. Ele recebeu também uma homenagem dos paroquianos com a instalação de um busto de bronze que fica ali ao lado, né, com as inscrições também. A última vez que eu passei lá não tinha mais a placa com a indicação. É preciso que as pessoas saibam que se trata do Padre Guilherme da Caminada. Aqui tem a grande obra construída por iniciativa dele. O cinema funcionava aqui embaixo, funcionou em determinado período, depois eles acabaram passando o cinema para uma empresa e acabou que fechou o cinema. E aqui a Torre Cineira, já construída. Essa parte aqui era onde ficaria o vitrô com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do bairro. E finalizando, a homenagem significativa é a Avenida Padre Guilherme da Caminada, porque hoje muitas pessoas nem sabem de que se trata, mas todo mundo passa, ou grande parte da população passa diariamente ali pela Avenida Padre Guilherme da Caminada. Ela tem a ligação que sai da Praça do Gado, ali depois da Rua Senador Camará, até a Avenida Brasil. E da Avenida Brasil
pelo outro lado, até a entrada da João 23. É um movimento muito grande de veículos e esta homenagem foi muito merecida, porque o Padre Guilherme, eu passei muitas vezes aqui com ele de jipe, quando nós íamos para os jesuítas, ou então quando ia para o abrigo, e ele sempre falava assim, tipo de sonho de um dia poder ver aquela antiga estrada do Morro do Ar transformada numa avenida, porque ele era também um idealista, um sonhador nesse ponto de ver Santa Cruz em progresso. Então, a Avenida Padre Guilherme de Caminada, uma homenagem muito justa que foi dada por iniciativa do vereador, já falecido médico, né, Vila Nova, José Maria Vila Nova. Então, terminando aqui esta postagem do canal do YouTube do professor Sivaldo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar e também de fazer o seu comentário. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.